Rodrigo, quando você participou a primeira vez da meditação, como que foi para você essa experiência? Para mim foi muito diferente até então, porque eu vinha de uma tradição que não era muito assim comum acontecer esse tipo de encontro. E aí você me convidou em maio do ano passado com um grupo do pessoal da faculdade. Uhum. Aí nós participamos junto e fez a primeira vez a leitura, a meditação e a reflexão. Para mim foi muito importante. Um ponto que eu me lembro que foi dito foi essa passagem, foi o principal ponto. E tenho perseverar em oração. Sim. Então, para mim, esse foi um ponto que pegou muito e me fez sentido. E quantas vezes a gente já leu esse Atos 2... E não fez, até então não tinha tanto efeito como tem hoje para nós. Uhum. E outros tantos pontos da palavra que a gente tem meditado, que hoje tem mais efeito. A reflexão é sempre diferente. Uhum. E um efeito muito positivo cada vez que a gente fala dos pontos. Acabei de ler de novo e tem mais um significado diferente para mim hoje. E então, também naquela ocasião foi dito a situação do Senhor quando ele estava escrevendo ali na areia, e as pessoas veio acusar aquela mulher para apedrejar ela. Uhum. E um ponto que foi dito que eu não passava pela minha cabeça até então, que as duas pessoas, o Senhor e aquela mulher, estavam na mesma altura. E a frase que eu não tinha percebido até então, que o Senhor disse: cadê os seus acusadores? Uhum. Eu também não te acuso. Uhum. Então, o que a gente precisa ser, aprendendo a partir daquele momento a ser discípulos do Senhor, o que a gente precisa fazer é não questionar, é não atacar. Então, isso foi uma coisa que me trouxe uma reflexão muito boa. Uhum. E trago até hoje comigo esse dia. Dri, voltando nesse ponto, a cada encontro a gente tem uma experiência nova, a gente tem um relacionamento com Deus, a gente tem um relacionamento com o Filho de Deus, o Cristo. A cada abrir das Escrituras e refletir com o coração desacelerado, com a mente mais calma, cada vez que a gente faz isso, a gente percebe o quanto as águas das Escrituras são profundas, né? O quanto essa luz, ela é infinita quando você mergulha nela, né? Sim. Fala para nós. Às vezes até a gente brinca no final de cada meditação que nós começamos a mergulhar nas águas mais rasas, e a hora que a gente percebe, as águas estão profundas, né? Uhum. E a gente coloca o cilindro e desce nas profundezas da palavra, das Escrituras, e o quanto isso traz luz para nossos caminhos, uhum. O quanto isso enche a gente do Evangelho, das Sim. boas novas de Jesus Cristo. Esses dias atrás, em uma das nossas meditações, você perguntou e pediu para citar alguma ou outra meditação uhum. que lembrava desse um ano. Uhum. A gente imaginou que ia ser uns máximos 15 minutos falando desse assunto. Deu quase uma hora só de lembranças das meditações que nós tivemos e o efeito de cada um das meditações, das palavras. E como você disse, não são repetidas. Uhum. Então a facilidade de esquecer seria muito grande. Uhum. Mas como a gente faz isso conscientemente, através da meditação e da reflexão, isso fica guardado no nosso subconsciente. Foi impressionante esse dia, né? O quanto as pessoas absorveram, o quanto está internalizadas nela a palavra. Exatamente. E quando a gente tem momentos assim que a gente percebe, eu tô falando a gente, mas, por exemplo, quando eu tô facilitando ali a minha parte, ora eu facilito, ora o Adriano facilita, mas quando eu estou facilitando e eu percebo que eu estou indo um pouquinho dentro do que eu acredito, do que eu acho, do que eu penso, como a gente está com a Escritura aberta, né, a Bíblia aberta, e todos estão com a Bíblia aberta, aí a gente volta diretamente. Vamos ler para não escapar aqui. A gente lê e para não fugir do texto, para não fugir. Pega uma palavra específica, né? Por exemplo, esse texto que eu li aqui em outra versão fala perseveravam, uhum. né? Uhum. Então é uma palavra forte, perseverar. Paulo usou muito a palavra perseverem, né? A perseverança. Aqui ele enfatizou, por exemplo, a palavra comunhão, que é a koinonia. Então a gente percebe assim que é possível se apegar a uma palavra? Mas se ela reflete naquele contexto da sua vida, naquele momento que você está passando, isso é maravilhoso, mas a gente não pode se apegar a isso
como uma lei. Senão a gente vai começar a criar leis e dogmas em cima, até doutrinas em cima, às vezes, de uma palavra. Ficando pesado, Aham. uma coisa que deveria ser leve. Deveria ser leve.